Olá pessoal, bem-vindos ao Desafego, parte dos conteúdos do canal Pedro on the Road. Eu sou o próprio Pedro on the Road. O meu objetivo com o Desafego, obviamente eu não tenho nenhum problema, até é fixe, porque ajuda a ter malta famosa, mas o que eu quero na verdade é falar com malta interessante, malta que eu sinto que tenho algo a dizer. E a Inês é uma amiga minha de alguns anos, uma rapariga, mulher, menina, senhora, com quem eu gosto muito de falar. E desde que comecei a pensar nisto do desafego, ou se calhar quase desde que comecei a pensar nisto do desafego, que percebi que ela seria uma convidada excelente para falar, nomeadamente, de feminismo e das questões à volta disso. A Inês é uma pessoa com uma mente muito ativa, não é, tem os seus dogmas, como eu e como tu, mas é uma pessoa que também ouve e gosta de debater e ouve opiniões contrárias, dando luta, mas ao mesmo tempo também fazendo o esforço por integrá-las. Como eu, espero eu, e como tu, espero eu. Falamos neste episódio sobre o radicalismo, começamos logo a falar sobre radicalismo e a Inês fala um bocadinho acerca de porque é que o radicalismo pode ser importante. Falamos sobre a ideia errada que há de que aquilo que o feminismo visa é uma supremacia sobre os homens, não tem nada a ver com isso. Falamos sobre mulheres no mercado de trabalho e a maneira como tende a haver uma ideia de que elas, além de serem competentes, têm que ser bonitas também. Falamos sobre a maneira como as mulheres são, como a sociedade parece tentar impor um certo código de vestuário às mulheres. Falamos sobre alienação parental, em que é uma parte curiosa na medida em que lá está e faz parte daquilo que me cativa muito na Inês, que é o facto de é uma feminista a dizer que, ou a admitir, ou a assumir que por vezes, sublinhar o por vezes, as culpas do abandono de um pai também são partilhadas pela mãe, que é algo que parece um bocado contraintuitivo, mas que vai fazer sentido, sublinhando por vezes e sublinhando também a partilha de culpas e não culpa exclusiva. Falamos sobre eventuais diferenças biológicas e culturais entre homens e mulheres. Será que elas... Culturais é óbvio que existem, mas será que tem fundamento biológico, genético ou não? E falamos um bocado sobre apalpões, que é uma cena que espero eu que, à medida que os jovens vão avançando na idade, deixem de fazer, mas que é algo visto com, por vezes, muita conivência por parte dos adultos, até é visto como quase um elogio. Então, olha, porque ele gosta de ti, é porque ele está a achar bonito, ou assim. E falamos sobre a toxicidade que existe à volta disso. E finalmente falamos um bocadinho em comparação com o que de momento se passa no Irão, acerca da necessidade do Me Too. Será que é mesmo necessário ter algo como o Me Too? Será que há mesmo algo de que as mulheres podem queixar na nossa sociedade ocidental quando há outras mulheres noutras sociedades que sofrem muito mais? Fiquem por aí e descubram. Já sabem que isto é tudo conteúdo que eu estou a fazer quase em regime voluntariado, mas estou a levar isto mais a sério nos próximos meses para avaliar a sustentabilidade deste projeto. Portanto, como devem imaginar, este episódio tem cerca de 2 horas, demorou 2 horas a gravar, demorou para aí 4 a editar e essas coisas todas, e isso demora tempo, e então eu curtia que este programa fosse sustentável. Considerem apoiar, carregando aqui. Ou será que é aqui? Eu agora não sei muito bem onde é que isto vai estar, mas vai aparecer aqui um izinho e podem apoiar a partir de 2 euros por mês. Fiquem por aí. E agora trago-vos Inês Amorim. Eu acho que há muita confusão sobre o que é realmente o feminismo e acho que as pessoas nunca se dão ao trabalho de ir ver. E infelizmente aquilo que normalmente aparece nos headlights e as frases mais chamativas que muitas vezes vêm de uma série de literatura sobre este tema são as mais radicais e as mais controversas. E tu depois vais muitas vezes ler os livros ou ler os artigos em si de onde vêm essas frases e percebes que elas dentro de um contexto têm um significado diferente. Mas estás a dizer radicais vistas como nocivas, porque o radicalismo não é necessariamente mau, não é? Pelo contrário, muitas vezes. Se calhar Eu acho que o radicalismo é importante na medida em que te obriga, te confronta com uma ideia e te obriga a pensar sobre isso.
Mas quando eu digo radicalismos por exemplo, eu já vi frases tipo que o homem devia desaparecer ou devia ser destruído, e neste caso, fora do contexto, isto é estúpido, mas depois tu vais a ver e vais a ler, e o que o autor daquele livro se está a referir é o conceito de homem. Tipo É o uma cena Mamadou muito... Ba e o Homem Branco. Sim, sim, sim. É uma cena muito mais profunda e filosófica do que prática. E, por exemplo, quando eu penso que temos uma deputada no Parlamento de 20 e poucos anos que diz que é antifeminista, é ridículo ela dizer isto, porque é graças ao feminismo que ela está no Parlamento. E ela, na posição que tem a obrigação de saber isso. Portanto, eu acho que há uma corrente muito grande. Mas ela não sabe o que é o feminismo. Porque Eu também acho que ela não sabe. Eu arrisco-me a dizer que tenho certeza, porque ela a seguir passou a dizer em que é que acreditava e basicamente aquilo era tipo feminismo. Pronto, exatamente. É que há muito a ideia de que o feminismo é... as mulheres estão contra os homens, que é uma luta contra os homens e que as mulheres se querem sobrepor aos homens. Pá, e o feminismo não é nada disso. E atenção, eu própria, mais nova, era um bocado antifeminista. Porque tinha uma ideia, não de que as mulheres queriam ser mais que os homens, mas se elas queriam ser como os homens, que se fizessem homens, basicamente. Mas deixa-me primeiro passar pelas vagas, porque... Mas não te esqueças disso aí que eu Sim. acho Eu acho importante, e disse-te isto quando surgiu o convite para vir aqui falar contigo sobre isto, que é, eu sempre que sinto que estou a falar sobre um tema numa esfera um bocadinho mais pública, portanto não é privada, sinto que tenho a obrigação de estar bastante instruída sobre o tema, e não é o caso. Eu não sou nenhuma especialista em feminismo, eu li muito pouco, mas fui-me apercebendo ao longo da vida que tinha determinadas posições que não faziam sentido, e li algumas coisas que depois fui interpretando e fui fazendo sentido delas dentro do nosso contexto e da nossa realidade. Mas deixa-me só dizer que tu podes não ser especialista em feminismo na medida em que não estudaste estudos femininos na Universidade de Iowa ou lá o que é, mas és uma mulher a viver no mundo, tem uma mente pensante e não é à toa que eu te convidei a ti em específico, não que sejas a única mulher que eu conheço que seja capaz de falar disto, longe disso, mas acho que é alguém que tem uma voz interessante e que vale a pena ouvir. Eu aprecio a ressalva e também se deres um dado qualquer que afinal não é bem assim, depois quem comentas e eu afixo nos comentários, certo. Quem tiver a ouvir isto e não a ver, se no final, e eu pensei nisto, uma estratégia que vou usar agora, se no final do episódio tiver um asterisco, é para verem os comentários no YouTube, porque não há comentários no Spotify nem assim. Portanto, ressalva feita. Portanto, ressalva feita. O feminismo começa no final do século XIX e início do século XX, portanto, 1800 e picos, e só em 1940 é que as mulheres são autorizadas a votar. Isto é a primeira vaga. A primeira vaga foi essencialmente Isso sobre... nos Estados Unidos? E eu não verifiquei se era nos Estados Unidos ou no UK, mas a onda feminista nos Estados Unidos e no Reino Unido cresceu mais ou menos ao mesmo tempo. E a primeira vaga era sobre o direito ao voto e direitos legais. Estamos a falar de direitos legais básicos como direito à propriedade, direito aos filhos. As mulheres, se divorciassem, perdiam o direito aos filhos. Os homens podiam fazer o que quisessem com os filhos, nomeadamente dá-los para a adoção. Portanto, era uma série de direitos legais que nós hoje em dia, que as mulheres não tinham. Direito a trabalhar, direito a ter o próprio rendimento. São cenas tão fora que hoje em dia até a pessoa mais machista ia achar que era muito. Exatamente. Isto foi a primeira vaga. Depois tivemos a segunda vaga, que foi entre os anos 60 e 80, que foi sobre a libertação da mulher, e aqui já tinha a ver com as questões do patriarcado. Portanto, havia uma ordem política e social e económica que fazia com que todas as decisões passassem pelo homem e fossem
tomadas pela perspectiva do homem. E as mulheres vieram pôr isto em causa. Isto provocou grandes revoluções a nível político, social e económico, e elas vieram questionar essa hierarquia social e sexual. Portanto, houve uma libertação sexual da mulher aqui. Ou uns pequenos passos. Ou uns pequenos passos. Pronto. Não, eu até acho que os anos 60 foram Era mais mais liberais do que agora em alguns aspectos, sinceramente. Eu acho... aparece em mim um pensamento que quero concordar contigo, mas ao mesmo tempo pode ser porque nós baseamos, se calhar, em exemplos mais extremados. Sim, pensamos pode ser. nessas ativistas e o pessoal a queimar sutiãs e assim, mas se calhar na generalidade dos Estados Unidos da América, por exemplo, talvez não tivesse tão... Sim, mas por exemplo, ainda bem que pegaste no ponto de queimar sutiãs. Andavam a queimar sutiãs em 1960 e não se usava sutiãs, e ainda hoje não usar sutiã é uma cena. Porque se vê os mamilos. Ou porque se vê os mamilos, ou porque tu percebes que a pessoa está sem sutiã. Por exemplo, eu sou incapaz de ir trabalhar sem sutiã. Porque eu acho que as pessoas vão perceber que eu estou sem sutiã. Ou seja, o que te incomoda não é necessariamente ver os mamilos, isto parece superficial o que eu estou a dizer, mas estamos a falar de sutiãs, porque em si, a partir de seria uma coisa superficial. É o pessoal saber. É o pessoal saber e é o significado que isso tem. Tipo, Pois, eu é lembro-me de mais uma vez estar a intangível. sair à noite e um amigo meu comentar: adoro esta moda de gajas sem sutiã. Porque estavam umas miúdas ao nosso lado em que uma delas se notava que estava sem sutiã. E não estava com transparências nem nada, era o tipo de camisola que ela estava a usar. Portanto, há toda uma cena com as mamas que já vamos discutir. Mas continua a haver uma cena sobre o sutiã. O sutiã não é uma cena confortável já agora. Não. Opa, depende. Há mulheres que acham mais confortável usar o sutiã e há mulheres que acham não tão confortável usar o sutiã. Agora, se pensares numa coisa a apertar-te o peito o dia inteiro, se calhar em algumas situações é mais confortável, porque de facto o sutiã dá-te um suporte e faz com que as mamas fiquem coladas a ti. Por exemplo, se fores correr é mais confortável. Por outro lado, pá, estás com aquilo o dia inteiro, é maçador, é cansativo, é uma coisa a apertar-te. Basta dizer que ficas com marcas, não é? Geralmente. Sim. E então, ficar à partida, Por exemplo, ficamos com a marca de alguma coisa está apertado. No verão, eu não posso usar caicais com silicone porque corta-me a pele. Corta-me mesmo, faz-me cortes na pele. Do calor. E não, eu já tentei ver se era do tamanho, se de que era. Corta-me sempre. Independentemente do tipo que eu experimentei, dos tecidos que eu experimentei. Claro que nem todas as mulheres têm esta reação, certo? Mas estamos a falar de uma coisa que realmente aperta. É como teres a banda da meia muito apertada na perna. Sabes que eu sempre pensei mais no sutiã como um símbolo. Achei que simplesmente foi algo que o pessoal escolheu porque, em termos de indumentária, separa claramente o homem e a mulher, de acordo com os padrões mais tradicionais. Mas, sinceramente, nunca pensei muito sobre... Lá está, se calhar falando do meu privilégio de pessoa que não tem de usar sutiã, e apesar de já ter visto, sei lá, às vezes a Graciela tira sutiã, eu noto que tem marcas, tipo aqui de lado, assim. Sim. E apesar de já ter visto isto, se calhar nunca pensei realmente que pudesse ser um pedaço de roupa chato. Muito menos E não é só o ser chato, é um pedaço de roupa altamente sexualizado. Ou protege algo altamente sexualizado. Não, eu acho que a peça em si também é altamente sexualizada. Não sei, tipo, não é eu, porque eu não represento a população, mas mesmo assim, arriscando-me a falar por muita gente, duvido que haja muito pessoal que olhe para um sutiã a secar numa linha de estendal e pense, epá, caralho, fico meio entusiasmado. Mas se calhar for transportar o sutiã para alguém, percebes? Imaginar aquele sutiã numa mulher, ou imaginar uma mulher em sutiã ou sem sutiã, aí já tens reações. Sim, mas é a mulher, não é? Mas pronto, O que é uma estupidez pormenor, porque nós estamos habituados a ver mulheres em biquíni, ok? E há uma diferença, há uma reação diferente. Ok, sim, compreendo uma mulher com biquíni e uma mulher com sutiã, realmente Por exemplo, não há justificação. Tu tens biquínis que parecem sutiãs e vice-versa. Tu tens sutiãs que são iguais a biquínis. E, no entanto, a conotação é completamente diferente se for um sutiã ou se for um biquíni. Olha, e às vezes nós falamos na minha necessidade, a teu ver, por vezes exagerada de lógica e tudo mais, e isso é uma cena que eu não consigo vencer. Não consigo vencer a lógica, porque eu
Isso eu já pensei. E mesmo assim, para mim, é mais atraente uma mulher de roupa interior do que de biquíni. Se calhar a roupa interior até pode proteger mais o corpo, mas só por ser roupa interior, acho mais atraente. É curioso. Porque tem uma conotação diferente. Para ti tem uma conotação diferente. Para ti, para toda a gente. Tem sempre uma conotação diferente. Se devia ter ou não, já é uma discussão a seguir. Mas só para terminar, depois tens a terceira vaga. E a terceira vaga é por volta dos anos 90, que está ligada ao individualismo e à diversidade. Isto tem um bocadinho a ver com o último livro que eu estou a ler, que é o Mito da Beleza, de Naomi Wolf, que é super interessante. E a parte mais interessante para mim, para já, eu ainda só li um bocadinho, e depois voltei atrás e recomecei, porque durante uns tempos interrompi a leitura. Só que a autora, na versão que eu tenho, tu tens o livro original com a introdução, que é de 1990 e pouco. E depois, a edição que eu tenho tem várias introduções que ela fez em 2002, em 2015, em que ela faz uma revisão do próprio livro. Ela passa por estas vagas todas e fala sobre aquilo que ela acha que mudou e aquilo que ainda está muito presente. E este livro do Mito sobre a Beleza é dos... Não sei se posso chamar um cânon do feminismo. Não sei se estou a abusar, mas é muito interessante porque o que ela fala é, a partir do momento em que as mulheres entraram no mercado de trabalho, foi-lhes atribuída a função de, além de serem competentes, têm que ser bonitas. E ela fala de a problemática de repente se terem criado imagens ideais, e nos anos 90, nas passarelas, isto foi horrível, porque as modelos eram esqueléticas, elas iam diretas. A imagem ideal não era saudável. Nada saudável. Mas a imagem ideal nunca é saudável. Mas há umas mais saudáveis que outras. A imagem ideal nunca é saudável na medida em que não é representativa. Ou seja, tu de repente tiveste... Hoje em dia, e foi sobre isso que houve esta terceira vaga, foi sobre a diversidade, tu já tens uma imagem ideal muito mais diversificada. O problema é que, nesta altura, a imagem ideal era uma coisa que não correspondia à maioria das pessoas comuns, que era teres 1,80 m, um grande par de mamas, seres magríssima e loira. A imagem ideal era a Pamela Anderson. Mas Pamela Anderson era saudável, acho que eu tinha aspecto mais saudável. Não era. Tipo, a Pamela Anderson tem plásticas, se tem silicone, é magra, percebes? Não é. Aquilo é um ideal de beleza que para a mulher comum não é atingível, percebes? Tu não podes ter um ideal que queira que todos sejamos modelos. Mas isso é a própria definição de ideal, não é? Porque se tiveres vários ideais, então nenhum é ideal. Não em termos de ideal tipo fixe, mas ideal tipo algo a idealizar, não é? E será que... Primeiro, isso também acontece com os homens. Hoje em dia mais, muito menos do que nesta altura. Muito menos do que nesta altura? Sim, muito menos do que nos anos 90. A idealização do corpo masculino aconteceu. Eu concordo que acontece hoje em dia, mas aconteceu mais tarde. Percebes? É a tua intuição? Ou... É a minha intuição. Porque nós não éramos adultos na altura, é um bocado difícil de saber se estamos aí por cenas mais intuitivas. Mas eu consigo perceber hoje em dia que os homens se preocupam mais com coisas que eu acho que antigamente... Em termos de imagem, percebes? O tipo de preocupação que os homens tinham em termos de imagem, por exemplo, em termos de físico, acho que hoje em dia há muito mais do que havia na altura dos nossos pais. Aí sim. Mas aí dá para... Não é por intuição, é por observação. Sim. Acho que havia. Mas, por exemplo, esta autora fala que na altura em que ela estava na faculdade havia uma epidemia de anorexia no campus. E as pessoas, quando ela lançou o livro, achavam que ela estava louca, que isso não existia. E ela diz que aquilo era efetivamente epidémico. E tu pensas, mas uma epidemia tem que ser uma cena que se pega. Só que ela defende que se pegava socialmente. E eu concordo com ela. Tu consegues perceber. Quando toda a gente à tua volta tem um determinado aspecto e tu não tens, tu sentes-te deslocado. E depois também há uma normalização de comportamentos patológicos. Calhar, exatamente. Se as outras pessoas, sabes que elas vomitam,
Vamos imaginar, pegando num pormenor do anorexia nervosa. Ela pega, desculpa, ela Normaliza até depois pega tu- em distúrbios alimentares no geral, anorexia e bulimia. Ou, por exemplo, o excesso de exercício. Fazeres muito exercício para seres hiper fit, sabes? Isso também houve uma fase que houve uma epidemia total disso. A minha mãe, lembra-se, nesta altura, aconteceu-lhe uma coisa que ela diz que para ela foi horrível, que foi, ela de repente começou a chegar às lojas e o número que ela vestia tinha deixado de lhe servir. Mas o número era mesmo e ela estava igual. Não. Ela um dia levou para casa o número dela e comparou com as calças que tinha em casa do mesmo número e as calças estavam mais pequenas. Pois era isso que eu ia dizer. Isto é gravíssimo. Porque a minha mãe estava igual, mas as marcas tinham reduzido o tamanho do número que tu vestes sempre. Portanto, a minha mãe estava a sentir-se gorda sem justificação. E isto aconteceu na altura dos anos 90, mais ou menos. Também depois, posteriormente a isso, houve uma discussão, eu não sei se isso algum dia entrou em vigor, mas eu lembro-me de estar na faculdade e haver uma discussão sobre os manequins das montras eram feitos com o número mais pequeno, que eram 32. Para teres noção, eu visto um 38. Okay. Quem é que veste 32? Crianças de 14 anos. Eu com 14 anos já não vestia um 32. Portanto, imagina o que é chegares... Estás sistematicamente a ser bombardeado com imagens de pessoas muito mais pequenas que tu. E quando eu digo pequenas não é em altura. Em altura até era muito mais altas, mas mais esguias, com uma anca mais pequena, com umas pernas mais finas. Há toda uma indústria da beleza que está constantemente a bombardear-nos com coisas, a dizer-nos que nós precisamos de fazer coisas que não é suposto nós precisarmos. Eu lembro-me, sabes que, questionando se calhar um pouco a novidade disso, há histórias, sabes de quando antigamente dava-se anfetaminas às mulheres, que eram comprimidos para emagrecer. Não lhes davam, elas iam comprar e tomavam de sua livre espontânea vontade. Podemos questionar se é por pressões sociais, provavelmente. Hoje em dia a vitaminas é ilegal, o pessoal lá percebeu, porque como tu sabes, quando muitas vezes tropeças em determinada medicação e porque é um efeito secundário de uma cena que nem sequer te importava medidas para ali, então suponho que o pessoal primeiro tenha descoberto que fazia emagrecer, porque o pessoal quando está ali todo com moca, se calhar tem muita fome, e depois mais tarde percebe-se que realmente é uma droga. Eu já ouvi várias histórias de pessoas da idade da minha avó que faziam isso. Estou a dizer isto na linha de haver realmente um esforço nada saudável de ser bonito. Que é uma cena que os homens também têm, como eu estava a dizer, e tu não negaste, mas também é preciso reconhecer que, de certa forma, quando é com a mulher, é mais tipo que ela devia estar a fazer aquilo. Eu acho que é em níveis diferentes. A sim, mas mesmo assim eu acho que é em níveis diferentes. Primeiro há aqui uma coisa que é a definição do ser bonito, que é subjetiva. Eu acho que é mais ou menos subjetivo, não é assim tão subjetivo. Que digas que foi imposto por uma norma qualquer, não sei o que, isso posso concordar. Eu não concordo com as teorias que dizem que foi imposto tipo uma conspiração para controlar as mulheres e para reprimir as mulheres. Isso não concordo. Não acho que houve uma conspiração coletiva contra as mulheres. Acho que houve um comportamento coletivo que levou a determinadas consequências. Ou um comportamento coletivo. Não concordo que é difícil ter havido uma real conspiração, mas pode ter havido microconspirações sem o real objetivo de ser conspirar, mas simplesmente para perceber que determinada cena talvez dê mais dinheiro ou dê para motivar uma marca, uma determinada publicidade que tiver uma gaja boa, assim. E isso acaba por se aproveitar dos instintos mais básicos das pessoas, porque a maior parte dos gajos gosta de ver uma gaja boa. De para onde der. Sim, e então acabam por confirmar e experienciar. E até então, a definição de gaja boa varia.
E se Sim. tu fores ver a história Mas não varia assim ao muito. longo dos anos, varia bastante. Ao longo dos tempos, varia. Hoje em dia, em Portugal, um típico homem, eu sou capaz de selecionar também, vou selecionar cuidadosamente 20 mulheres e aposto que quase toda a gente vai concordar que são atraentes. Portanto, não varia assim tanto. Certo, mas Angelina variou há Jolie, 10 anos atrás, percebes? Ao longo dos tempos, sim. Ao longo dos tempos varia e varia com uma velocidade muito grande. Velocidade grande ou não, é um bocado muito subjetivo, porque nós... Nunca viste calhar vídeos daqui a na 1000 net anos- por exemplo, o ideal de beleza do século XX? Vi de roupas. Não, eu já vi de corpo. Ideal de beleza de corpo. Ah. As formas iam mudando. Ou as mamas são maiores, ou de repente, neste momento é o rabo, são as Kardashian. É ter um rabo enorme. Mas aqui há uns tempos isso era mau. Ter um grande rabo. Sim. Ter umas grandes ancas. Essa cena eu não sei se é top-down ou bottom-up, mas... eu acho que é tipo... Depois, na altura da Pamela Anderson, era as mamas. Era ter mamas gigantescas. Para os homens vai ser mais ou menos igual. Sim. Se calhar agora há mais... As mulheres sentem-se mais atraídas por pessoas como o Timothée Chalamet ou aqueles atores mais magritos, mas assim, cara de putos, meio... Em vez dos gajos todos musculados, tipo... Stallone. Mas Stallone nunca foi exatamente um sex symbol, acho eu. Eu acho que em determinado segmento foi. Acho que sim. Mas ainda assim um típico homem bonito é um típico homem bonito. Mas estavas a dizer há um bocado que no local de trabalho as mulheres eram obrigadas a trabalhar e a ser bonitas. Sim, elas podiam ser Mas tu despedidas dizes isso de por uma maneira estarem... literal ou... Literal. Imagina, ela E em que conta... altura, mais ou menos? Na altura dos anos 80, mais ou menos, elas podiam ser despedidas por estarem mal vestidas. Esta autora tem uma página muito engraçada que era: se tu fosses mulher e fosses a um advogado para saber como é que te devias vestir. E então ela simula a conversa entre o cliente e o advogado. E depois ela dá exemplos anedóticos de vários casos diferentes nos Estados Unidos, de mulheres ou que foram assediadas ou que foram despedidas, tudo baseado na forma como se vestiam. Ou eram despedidas porque se vestiam de uma forma mais masculina e não se maquilhavam e então não estavam arranjadas suficientes, ou eram assediadas e a culpa do assédio era delas porque estavam demasiado bem vestidas ou demasiado bem arranjadas. Portanto, isto vem de uma saga que eu gosto muito, que é a saga A Mulher Nunca Está Bem. Nós nunca estamos bem. Ainda hoje em dia nós não estamos bem. Nos anos 60, em França, o biquíni era proibido. Em 2022, em França, o burkini é proibido. Deixem-nos em paz. Nós nunca estamos bem. Estão sempre a querer definir externamente aquilo que nós podemos ou não fazer com o nosso corpo. Ok, e ao passo que para o homem não há necessariamente uma lei... O homem não pode estar todo nu num sítio. Mas a mulher Mas também pode não. estar em tronco nu. Mas pode estar em tronco nu e a mulher não. Mas, por será que exemplo... pode, legalmente? Não sei se Eu acho interessa que não- muito se pode estar legalmente. Legalmente deve poder, porque não há leis que socialmente segreguem pode. géneros. Mas socialmente não pode. neste momento. Alguém vai considerar atentado ao pudor de estar em tronco nu em algum lado? Vai haver restaurantes que não te vão deixar entrar. Sim, sim. Pronto, uma coisa que eu não entendo é como é que continua a ser proibido os homens irem de calções trabalhar. Mas isso é culpa dos homens. Lamento. Como é que é proibido? Há montes de sítios. Eu trabalhei em montes de sítios que os homens não podem ir de calções. Sim, sim, sim. Mas as Está mulheres podem nas ir de saia. regras. Mas as mulheres podem ir de saia. Isto é ridículo. E tu queixas? Na Espanha queixar? Eu não Os me homens queixo. não podem ir de calça. Estou a Eu não me brincar. queixo. Eu acho que já tenho temas suficientes com que me chatear para ainda ter que estar a chatear-me pelos homens. Pá, façam alguma... Eu há pouco tempo disse isto entre os nossos amigos e eu acho que ninguém me levou a sério. Eu acho que os homens, além de haver uma ideia errada que o feminismo tira direitos aos homens, pelo contrário, o feminismo dá imensos direitos aos homens. Que os homens não percebem como direitos, e eu isto acho grave. Eu acho que os homens precisam de um movimento semelhante ao feminismo, mas do lado deles. Porque há imensas situações em que os próprios homens são discriminados e não têm acesso
montes de coisas que deviam ser direitos universais de toda a gente. Tipo, E eles nem se apercebem. Essa é bué de simples e básica e dada. É porque é que os homens não podem ir de calções trabalhar? pá, para mim isso não é por causa disso que eu vou criar um movimento. Mais. Se estiverem 30 graus e tu tiveres que estar enfiado num escritório e não te deixarem ir Epá, de mas estar a calções. criar um movimento, meu. Eu prefiro ir de calças trabalhar. São calças É finíssimas. super básico, é uma cena básica. Porque é que tu não podes ir de calções? Não faz sentido, percebes? Não tem sentido lógico. Se não tem sentido lógico, é uma regra que não devia existir. Ah, pá, certo, mas daí a criar um movimento. Assim, se alguém criar um movimento, até sou capaz de assinar uma qualquer coisa, mas não vou criar um Um movimento. colega meu foi de vestido. Sério? Sim. Ele foi de calções. Uns calções super respeitáveis. Uns caquis pelo joelho, beges. Uma calça de beto, mas em calção. E o manager foi falar com ele e disse-lhe, olha, tu não podes estar aqui de calções, é contra as regras da empresa. O pessoal está lá de calças de ganga rasgadas, mas calções não pode ser. E ele disse, eu amanhã venho de calções. Se não me deixarem estar aqui de calções, eu vou vestir um vestido. E o manager disse para ele fazer o que ele quisesse. E ele no dia a seguir fez exatamente isso. Foi outra vez de calções. O manager foi outra vez falar com ele e ele vestiu um vestido. E já pode estar. Não, convidaram-no a ir para casa. E abriram-lhe um processo disciplinar porque consideraram que aquilo foi a provocação direta para o manager dele. Eu acho que ele tem toda a razão. Eu acho que sim. Nós há sempre aquela linha que separa quanto é que nós temos que obrigar uma empresa a fazer, seja o que for, em nome do bem-estar dos seus funcionários. Eu tendo a achar que deve fazer muito, a ser obrigado a muito, mas também gosto de deixar algum espaço para haver a liberdade de haver algumas regras internas. Eu concordo com regras internas, tipo, não podes ir trabalhar de chinelo de dedo e vestido de praia. Mas porquê? A não ser que trabalhes num bar na praia. Sim, mas se calhar o que tu sentes em relação ao chinelo é o que aquele senhor sente em relação aos calções. Isto não é uma regra do manager, percebes? Isto é... Mas não há justificação para ele sentir o mesmo, percebes? Se me disseres, não podes ir com aqueles calções de pescador, cheios de bolsos, que parecem que estão indicados para tu estares noutro sítio. Mas vamos entrar aqui num redemoinho. Sim. Mas pá, eu acho que ele pode. O manager pode olhar para aqueles calções e ver como se fossem uns calções com muitos bolsos assim. Mas anyway, pá, eu não acredito nisto, mas o que vou dizer, mas acho que vale a pena questionar. Há determinadas indumentárias que podem ser vistas como provocadoras. E, fazendo aqui o lugar do diabo, eu até me custa dizer isto, mas será que um homem ou uma mulher não deveriam ser protegidos de sexualidade enquanto estão no trabalho? Mas a provocação e a sexualidade está Imagina na algo cabeça... Scott, mesmo assim, só à volta de mamilo mesmo. Está na cabeça das pessoas que a fazem. Se tu estiveres habituado... Imagina, se agora de repente houvesse uma moda qualquer em que todas as mulheres sexualizassem um gajo de fato, os gajos que trabalham todos os dias de fato estavam desgraçados. O problema é que a conotação que tu dás a determinadas coisas e o hábito que tu tens de olhar para determinadas coisas é que te faz fazer essa sexualização ou não. Uma vez já tenho este exemplo, acho eu, que é as pessoas têm a mania que a sexualização de alguma coisa vem de instintos naturais. Isso é completamente falso. Ou melhor, não é completamente falso. Isso é em parte falso. Porque nós respondemos a estímulos sim, mas nós somos educados desde pequeninos ou para exacerbar ou para controlar determinados estímulos. E para mim a maior prova disso são as praias de nudistas. Se nós não fôssemos capazes de ligar e desligar o trigger da sexualidade, aquilo que despoleta a sexualidade, os homens que estivessem em praias nudistas andavam sempre de pau feito. Nas mulheres isso não se nota, mas nos homens nota-se. Ou seja, tu és capaz de ligar ou desligar o teu interruptor da sexualidade dependendo do contexto em que tu estás.
E o problema e a grande diferença, geralmente, de educação entre homens e mulheres é que, enquanto os homens são educados para exacerbar determinados estímulos, ainda não nasceram e já estão a falar nas namoradas dele, e que ele vai ser um grande garanhão, e o tamanho da pila. Eu estou a dar tudo exemplos de pessoas da nossa idade, de casais amigos meus, de frases que eu ouvi, que eu achava que isto já só acontecia na altura dos nossos pais. Isto continua a acontecer na nossa Só geração. diz por dizer, mas Mas o pessoal tem que parar a dizer. Porque não percebe o efeito, tu nunca sabes, e ainda por cima tu agora és pai, e provavelmente pensas sobre isto várias vezes, tu não sabes, não consegues prever o efeito que determinada frase vai ter nas crianças que estão à tua volta. Que para ti pode ser perfeitamente inofensiva e tu achas que a criança vai ignorar completamente. E se calhar 99% das vezes que fizeres isso a criança vai ignorar e vai haver uma que tu não sabes porquê, nem a criança sabe porquê, que vai fixar na criança e que ela vai levar com ela e que vai ter um efeito qualquer que era tipo o oposto do que tu querias e tu estavas a brincar e no meio das 100 frases que tu disseste, caramba, houve uma que caiu daquela maneira e teve aquela interpretação. Sobre... Isso vai sempre acontecer, mas concordo que uma pessoa possa ter um esforço ativo para controlar algumas que conhece, mas isso vai sempre acontecer até porque nós temos uma moralidade hoje que todos os pais, eu incluído, gosto de achar que quando não tiver 18 anos eu vou tipo percebê-lo completamente. Mas, se calhar não. Se calhar vai mudar, sim. Não é se calhar vai mudar, porque eu também estou-me a dar muito crédito a mim, basicamente. Uhum. E acho que até sou uma pessoa bastante plástica, no bom sentido, mas também sou um gajo como os outros, e então pode haver esse gap de qualquer maneira. Porém, há outros dos quais nós podemos ter consciência e essas piaditas, assim como, por exemplo, eu nunca diria isso de qualquer maneira, mas dizer, olha, se me portas mal, venho e cigano vem buscar-te. Pois. Ou merdas Ou assim. leve-te à polícia. Eu nunca entendi essa cena. Os meus pais sempre me ensinaram que a polícia era meu amigo, não era que me vinha castigar. A sério? Da polícia sou capaz de ter ouvido algumas vezes, mas não... eu tenho um bocado... Eu às vezes fico a brincar, fui um criminoso na vida anterior, porque eu estou a conduzir e vejo a polícia, fico tenso. Eu fico por respeito à autoridade. Eu tenho um grande respeito à autoridade. Mas respeito não se traduz em ficar tenso, não é? Acho que a minha é um bocado mais patológica. Mas, adiante, sim, acho que nós podemos controlar um bocado alguma das coisinhas que temos por brincadeira. E, por exemplo, com as meninas tem o efeito oposto. Enquanto que nos meninos a sexualidade é exacerbada, nas meninas a sexualidade é altamente reprimida. A minha filha não vai namorar até aos 30 anos, vou comprar uma caçadeira, a tua filha vai dar problemas, ela é uma princesa. Eu lembro-me com esse amigo meu, e isto é incrível, com esse amigo meu da história do bebê ainda não ter nascido sequer e já estarem a discutir o tamanho da pila. Isto começou por uma coisa que a médica que fez a ecografia disse, uma mulher, que ela disse, é lá, é um menino, grande pilão que temos aqui. E eu acho que ela disse aquilo porque era óbvio que era um menino e às vezes não é. Aquilo entrou de uma maneira no pai da criança que ele não se calava com aquilo, passava a vida a falar na pila do bebê e não sei o que é o bebê e a pila do bebê. Todas as conversas eram sobre o tamanho da pila do bebê. E ele já tinha uma filha mais velha. Eu virei para ele e disse, olha, então e que tal discutirmos o tamanho das maminhas da tua filha? Pronto, lá estás tu com as tuas cenas. Porque a filha dele é assexuada. Isto é horrível. Yeah. Isto tem um efeito que, por exemplo, eu só me percebi muito mais tarde o efeito que tinha em mim e que me fez modelar o meu comportamento e tomar várias decisões ao longo da minha vida mais nova, que é brutal quando tu vais ver em retrospectiva. Eu ainda hoje, e já tenho 34 anos, tenho alguns aspectos da minha sexualidade, tenho muitos aspectos da minha sexualidade que eu tenho que trabalhar constantemente. Porque ainda há coisas que eu não sei o que fazer com elas. E se me perguntar se eu me sinto completamente livre nesse campo, não sinto de todo. Portanto, aquilo que nós muitas vezes achamos que já são coisas do passado e que não achas importância. que os homens sentem
o oposto disso, de uma maneira que também pode ser nociva. Não comparando, acho que as mulheres têm no pior, têm uma situação pior. Mas acho que às vezes recai sobre os homens a ideia de pá, tem que ser um garanhão, tens que Sim, foder, sim. tens que foder. E pá, pode haver malta que não lhe apeteça foder assim tanto. Exatamente, pode não estar E com até tem vontade. vergonha. Não, mas mesmo no geral, pá, se calhar há gajos. Porque há muitos gajos que fodem mesmo que não. O espectro todo, não é? Fodem mesmo que não Que não lhes apetece. apeteça. Sim. Não, primeiro aos que mentem. Depois aos que fodem mesmo que não apeteça, só para consciente ou inconscientemente depois poderem dizer. Sim. Depois há todo um espectro até haver ali alguém pá, que curte foder, mas não precisa de foder tipo todos os dias. Mas pode dar. Eu estou aqui a falar meio à volta, mas acho que posso dar um exemplo meu. Que não vai violar a minha privacidade, Isa Garcia. Eu já dei por mim a conversar com alguém e pá, estávamos a falar sobre mais ou menos quando a quando é que determinada pessoa tinha sexo com a sua parceira. E quando a pessoa me respondeu um número que era maior que o meu, eu senti-me um bocadinho, muito brevemente, como que diminuído. Sim. Sabes? Sim, percebo perfeitamente. E isso também não é muito fixe. E isso nunca te acontece quando, por exemplo, tu estás com a Gracieta há anos. 23. Pronto. Achava que era, já está naquela fase em que eu achava que era 22, já não sei muito bem. Quando estão a comparar o número de pessoas com quem já tiveram. Não, mas ainda não sinto ninguém. Mas isso também acontece. Tipo, há uma pressão de que o homem tem que ter um número muito grande e a mulher é tanto mais virtuosa quanto menos gajos tiver. Pá, continuo a dizer isso à minha prima de 15 anos e isso mete-me impressão. Será que, agora, explorando aqui outro ângulo, será que há tipo uma necessidade evolutiva disso? Será que é porque querem proteger a mulher de uma gravidez indesejada? Mas ela vai ser engravidada por um homem também, não é? Pá, não, eu acho que... Mas tu, enquanto pai, se tiveres um filho e uma filha e tiveres que escolher qual deles é que queres que seja pai ou bem cedo, ele se calhar vai escolher. Não, tem que ser um, senão são os dois. Ele se calhar vai dizer que prefere que seja o puto. Não sei porquê, não estou aqui a supor. Porque tu continuas a associar que é muito... Continua a haver uma ideologia social que... ou um pensamento social que associa sempre o filho à mãe. E a verdade é que a mulher é que vai passar pela gravidez. Mas eu acho que isso... Eu gosto muito da corrente hoje em dia que diz que tu não precisas de proteger as tuas filhas, tu precisas é de educar os teus filhos. E eu acho que isso é um ponto muito importante porque continua a ser posto demasiado ónus nas questões parentais na mulher. E, por exemplo, isso é um ponto em que os homens precisam de um movimento e estão a dormir. Olha, aí já é um tema mais... Os calções estão-me a cagar. Que é os direitos parentais. Isto é... O facto do filho fica quase sempre com a mulher. A menos que ela já seja não é altamente. verdade, mas foi até há muito pouco tempo. Hoje em dia há um parecer do Tribunal da Relação, acho eu, de um tribunal qualquer em Portugal, de instâncias superiores, do Conselho Superior da Magistratura, que defende, em linha com aquilo que também é defendido por psicólogos, que a guarda mais vantajosa para as crianças é a guarda partilhada. Mas depois tu tens que ver isto caso a caso, porque não é igual, não há uma fórmula, não resulta da mesma maneira com todas as crianças. Mas até há uns anos atrás, se houvesse um caso de divórcio, esquece, as crianças ficavam com a mãe. A mãe era a única pessoa competente para cuidar das crianças. Isto leva a uma série de outros fenómenos que não se fala. Primeiro, os filhos são vistos como uma responsabilidade. E então nunca há a percepção de que não só os pais têm direito aos filhos, têm direito a conviver com os filhos e a ter uma relação com os filhos, como se esquecem totalmente que aquelas crianças têm direito a ter uma relação com ambos os progenitores. Certo, mas alguém poderia advogar que era
em nome da estabilidade e não sei o quê. Aquilo que advogam é aquilo que advogam desde os tempos de votar. O meu argumento favorito contra o feminismo é ser antinatura. Minha gente, as mulheres ainda não podiam votar e já diziam que era antinatura as mulheres não poderem votar. Como diziam que era antinatura o nível de inteligência das mulheres ser igual ao dos homens. Como dizem que é antinatura os homens cuidarem de bebés. Esse argumento é tão velho como o feminismo. Claro, Portanto, para mim é completamente inválido. Sim. Mas a justificação é um bocado essa, como recaía sobre a mulher. Como a mulher é que tem a criança, é muito fácil para já o homem pôr-se a andar. Nem estabelecer uma relação qualquer com a criança. A mulher não tem essa hipótese. O processo de vinculação com a mulher começa dentro da barriga. Ela não consegue cortar a ligação. Está ali, o bebê. A partir do momento em que ela sabe, se tu me disseres aqueles casos raros das mulheres que descobrem que estão grávidas quando o bebê está a nascer... E excetuando malta, tem psicologias diferentes, Sim, podem ter... isso é impossível. Portanto, a mulher, quer queira, quer não, está a ter uma relação com aquela criança. O homem começa a ter uma relação com aquela criança quando ele quer. Quando quem quer? A criança ou ele? Não, quando ele quer. Não é bem assim, porque eu queria desde o momento que não era... Eu queria desde a gravidez, eu não criei. Mas tu quiseste começar a criar uma relação com o Noé e ele ainda não tinha nascido. Sim, mas não posso dizer que sentisse assim uma grande ligação, isto também depende de pai para pai, mas não... E depois ele nasceu E isso aumentou exponencialmente. Aumentou bastante, claro, mas depois ainda andou ali muito tempo assim estávelzito. Agora está numa fase, quando eu estava no autocarro, lembrei-me da expressão dele e veio umas lágrimas aos olhos. Mas pronto, já arrebentou lá há algum tempo, mas não é quando um homem quer, claro, um homem quer, mas depois é preciso que o sentimento acompanhe a vontade. Mas a minha questão não era só essa, o homem tem que querer, no mínimo. Sim. Percebes? Eu lembro-me de estar a ver uma série de Downton Abbey, que é numa época totalmente diferente da nossa, mas há uma cena que agora me veio à cabeça que eu acho que é muito engraçado, que é o avô sai da sala sempre que os bebés entram com as amas. Então, os bebés entram com as amas e o avô era o chefe da casa. E há uma das filhas dele que diz: então fica aqui a brincar com as crianças deles. Não. Crianças só têm piada quando já caminham e falam. Para já, isso não tem piada nenhuma. E vai-se embora. Aquele avô não tem relação com os netos até elas terem para 4 ou 5 anos. Portanto, além desse processo todo que tu estás a descrever, que é um processo perfeitamente natural, também a pessoa tu tens que querer. Sim. Estabelecer essa relação. Porque há mães que depois acabam por não querer também, mas... Ou pior ainda, que não se fala, há mães que isso não acontece naturalmente, como tu estás a dizer, que elas querem, mas aquele sentimento que toda a gente diz e que descreve, maravilhoso, e que é um amor, que elas não sentem, e aí é aterrador, porque aí elas sentem que passa-se alguma coisa de errado nelas, porque toda a vida nos dizem que isso é natural, é uma cena que cai do céu. Eu acho que a depressão pós-parto, isto não é a minha opinião de ex-psicólogo, de gajo que manda aos bitites, basicamente, mas tenho a ideia que é algo que pode afligir quase qualquer mulher, e a partir do momento em que aflige alguém, depois essa ideia consome-se a si mesma, porque tu achas que devias estar a sentir aquilo e não estás, e então sentes-te ainda pior por causa disso. É como se alguém... Tu não és feliz, então tens tudo, precisas. E a pessoa, foda-se, pois eu devia estar feliz, mano. Então ficas ainda mais triste por causa disso. Mas, por exemplo, pegando outra vez na área de coisas que os homens deviam reivindicar e não fazem nada sobre isso. Também existe pressão pós-parto em homens e ninguém fala sobre isso. E que se tu pensares, faz sentido que exista e faz sentido que aconteça. Tu tens uma vida a dois, não é? O casal. A mulher está a passar pela gravidez. Alterações hormonais, alterações emocionais, a dinâmica deles muda só por si. Não podem ter relações sexuais, ou podem, mas se calhar... Mas às vezes é condicionado. Às vezes é condicionado. Quer dizer, a dinâmica entre o casal começa a mudar aí. Depois, dependendo do nível
de hormonas que a mulher pode ter ou não. Ela pode passar por fases mais ou menos, eu ia dizer insuportáveis, mas depois achei que era uma palavra má, mas mais ou menos difíceis de lidar. E o homem já está a levar com aquilo tudo. Sendo que a mulher tem o processo da gravidez, está a acontecer nela, então ela já está a criar uma relação com a criança. Tem ali coisas que vão acontecer que só ela é que sente, só ela é que vê. Há ali um lado positivo que se calhar vai ser só dela. E o homem está na periferia daquilo. Opa, e de repente o bebê nasce. E o homem deixa de existir para a mulher. E a relação sexual morre. E o homem passa a ser o saco de pancada da privação de sono e da frustração e de tudo da mulher. Acaba aí. Nem todas as mulheres... Eu estou a dar um exemplo um bocado exagerado. Nem todas as mulheres de ficam propósito. assim tão... Mas imagina, tipo, a dinâmica mudou completamente ali. Se tu não acautelares ou se não tiveres consciência daquilo que está a mudar nesta dinâmica e se te deixares ir em piloto automático, eu consigo perfeitamente ver todas reunidas as condições para um homem ter uma depressão pós-parto. Sim, opa, mas se calhar uma depressão pós-parto no homem, o pós vem, é só porque é seguir ao parto. Certo. Ao passo que uma mulher, acho que é tipo... Resultado do parto. Sim, tipo uma coisa por si só, depressão pós-parto. Sim. Como, sim. Se calhar o homem tem uma depressão, que aconteceu depois do filho nascer. Sim. Não quer dizer que seja uma depressão pós-parto, percebes? Percebo. Acho que enquanto... Percebo. Eu também ouvi falar, não explorei muito o tema, mas ouvi falar, achei que era interessante e achei que era plausível. Sim. Por exemplo, outra coisa que acontece muito e que não se fala, e que eu acho horroroso que não se fale, porque nesta onda de empowerment, feminismo e as mulheres fazem tudo e mais alguma coisa, também há coisas que fazem mal, nomeadamente é típico tu veres mulheres a queixarem-se do quão difícil é a maternidade, só que não aceitam ajuda para nada. E não aceitam ajuda até do pai. E inclusive em casos mais extremos há um fenómeno que se chama alienação parental, que também se fala muito pouco, mas que é um fenómeno que atinge pontos graves, que é quando um dos progenitores impede o outro de cuidar da criança, de tomar conta ou até de brincar com a criança, em casos mais graves. Mas coabitam? Se podem coabitar, sim. Isto é muito típico e perfeitamente aceitável. Sabes aquela conversa que nós ouvíamos no tempo dos nossos pais, do teu pai foi embora e não quis saber de ti? Sim. Muitas vezes isso é provocado pelas mães. E é um fenómeno que não se fala. Mas espera aí, só para ficar esclarecido, mas muitas outras vezes é porque a pessoa é uma responsável e está-se a cagar. Mas às vezes... Tu não sabes, tu não consegues medir quantas vezes é que é realmente porque a pessoa é responsável e se está a cagar ou porque o progenitor que foi abandonado, que a maioria das vezes é a mulher, provoca... ou seja, tem uma relação de tal forma conflituosa que impede que o pai consiga ter uma relação com o filho. Mas não estás a desculpabilizar, de certa forma. Não estou a desculpabilizar. Porque o pai tem outros métodos ao seu dispor. Muito difíceis. Muito difícil. Imagina, o que acontece na alienação parental, e isto acontece muitas vezes, isto começa a acontecer ainda com a coabitação. Ok? E eu estou a focar-me um bocado mais na mãe, porque geralmente é mais comum isto ser da mãe para o pai, e não o contrário. Mas também há casos ao contrário. O que é que acontece na alienação parental? Um dos progenitores é ele que dá banho, troca fraldas, cuida, dá de comer, brinca. Chegam aos casos extremos em que não deixam a criança ir com o outro progenitor a lado nenhum sozinho. Mas foi porque não Não confiam? deixam, porque não confiam, porque sentem que são as únicas pessoas. Estas pessoas não se apercebem do que estão a fazer. Inclusive queixam-se que a outra pessoa é uma inútil e não faz nada. Só que depois fazem isto. Eu já assisti a isto. O não sei quem não faz nada, nunca me ajuda. Não sei quem é. O não sei quem está a tentar pegar na criança ao colo
Não faças isso assim, não sabes fazer. E tira. Isto acontece de forma sistemática. Percebes? A partir do momento em que tu tens uma pessoa que te está a dizer sistematicamente que tu és um inútil e que não sabes fazer aquilo, tu desistes e deixas de fazer. Não toda a gente, não é? A maioria das pessoas. A maioria das pessoas vai funcionar assim. Eu acho que não desistiria. A não ser Acho que, oh, que tu... fores um morcão, desistes. Não, mas imagina, se tu pensares nisto na lógica de que nós estávamos habituados, não tanto na nossa geração, apesar de eu já ter visto isto acontecer na nossa geração ainda, mas se tu pensares na lógica de que era atribuída à mãe a responsabilidade de saber cuidar do bebê, não era só responsabilidade, era um know-how. O pessoal achava que as mães nasciam ensinadas. Foram mães que aquilo é natural, elas é que sabem cuidar e tomar conta. E de repente o pai está a tentar fazer alguma coisa e a mãe está-lhe sistematicamente a dizer que ele está a fazer mal. Ela é que é a autoridade ali. Percebes? Mas ela tem uma espécie de proto-autoridade, na medida em que ela lá está, tem um vínculo mais antigo e tudo mais. Mas, Não é só o vínculo que ela tem com a mas criança. quando se vai a ver, é igual. A construção social que existe sobre isso. Percebes? Que te está a dizer Sim. a ti, enquanto homem, Sim, que sim, tu sim, és sim. um incompetente, que se a tua mulher, que ela é que é mãe, se a mãe te está a dizer que tu estás a fazer mal, então tu tens que te estar a fazer mal. Ok, estou aqui a pensar num exemplo que seria se o Noé tivesse meio adoentado. Isto é um exemplo que eu ouvi de alguém, mas pronto, vou usar para mim. Se o Noé tivesse meio adoentado e os meus pais estivessem a insistir para nós o levarmos ao hospital, será que iam insistir mais com a Gracieta ou mais comigo? Tipo, se calhar, talvez fossem insistir mais com a Acho Gracieta. que é um mau exemplo porque são os teus pais. Ou os dela. Acho que à partida os teus pais insistem mais contigo e os pais da Graciete insistirão mais com a Graciete. Não sei, porque o meu ponto com isto era questionar se, no fundo era na linha do que estás a dizer, Sim. de haver uma maior expectativa realmente que a mãe seja a cuidadora primária e no final, tipo, olha, leva ao hospital. Sim, dou-te um melhor. Um amigo meu é ele que vai às vacinas com o filho. E o chefe dele perguntou-lhe porque é que não vai a tua mulher. Isto continua a acontecer, sistematicamente. Mas isso pode não ter sido machista. Mas foi. Foi, porque pode Foi ser totalmente. só... Porquê que não é a tua mulher? Não é. Não é. É totalmente. Isso é tarefa da mulher, da tua mulher. Porque é que não vai a tua mulher? Mas sabes que isso também é... E atenção, dentro do mundo de trabalho, a licença parental do pai ainda é vista com muito protesto e como uma desculpa para o homem ficar em casa. Porque ele não vai fazer nada. Eu ouvi isto de pessoas da minha empresa dizerem taxativamente a frase: um homem não sabe fazer nada com um recém-nascido. E não sabe muito, mas aprende. Da mesma maneira que a mulher não sabe. Sim. Esse mito de que é só pegar e pôr na mama e ele come sozinho, isso é mito. Uma mulher que seja mãe pela primeira vez não sabe mudar fraldas, a não ser que tenha mudado aos irmãos ou aos primos. Não sabe mudar fraldas, não sabe dar banho, não sabe dar de mamar, não sabe nada, não sabe no mesmo nível que um pai que é pai pela primeira vez. Exato. Mas olha, há um bocado estavas a falar da mulher querer fazer tudo e tudo mais. Algumas mulheres que depois leva com que haja uma alienação parental. E eu, no outro dia, estava a ter uma troca de mensagens com uma amiga minha que foi mãe recentemente. E ela perguntou-me, assim, meio a brincar, meio a sério, não sei, se eu tinha algum conselho. E eu disse, pá, e até agora eu tenho tipo um conselho. Que acho Que é deixar o pai fazer coisas. não, é para cada um dos pais haver me time. O pessoal Sim. não se perderem ser, tipo, agora são pais, já não sou o Pedro, ou a Graciete, ou assim. E há mais vontade e mais determinadas pessoas, acho que não tem que ver necessariamente com sexo, mas acho que as mulheres terão mais dificuldade, se calhar menos vontade e depois mais culpa se atreverem a ter me time, talvez. Isso eu acho que acontece, sim. Mas a minha amiga disse uma coisa que achei muito interessante, porque ela disse precisamente que era um bocado difícil, enquanto mãe, que era um bocado diferente, algo assim. E
e disse que os homens, na experiência dela, e não pareceu que o tom fosse de mas uma observação, precisam que lhes peçam para fazer uma cena qualquer. E eles fazem. Mas que as mulheres são muito mais intuitivas e oferecem mesmo quando não se pede. E depois lembrei-me dos jantares aqui em casa, e tu, e a Sofia do Inês, e mais não sei quem. E o Noé vai andando, mas vai andando quase sempre no colo das mulheres. E o que é curioso. E eu não sei se é cultural ou se é biológico, mas primeiro achei curioso essa cena das mulheres serem mais intuitivas. E depois também te queria perguntar, mas isso era uma observação, mas queria perguntar-te na sequência disto, se tu achas que os homens, isto é uma resposta que pode parecer muito óbvia para muita gente de um lado ou para o outro, até parece esquisito colocar-se, mas achas que os homens e as mulheres tendem a ter atitudes diferentes, tendencialmente, tipos de personalidade diferentes? Primeiro, se achas que isso é verdade, depois, se achas que, sendo verdade, isso é imposto culturalmente, ou se achas que há um bocado biológico nisso também? Eu acho que nenhuma pessoa é resultado de uma coisa só. Nós somos resultado da parte biológica, da nossa personalidade e depois de construções sociais e da nossa educação. Sempre. E acho que nós, enquanto sociedade, estamos organizados de uma determinada maneira. E uma vez, por acaso, estava a falar disto com a minha tia, e mesmo quando tu tentas educar exatamente da mesma maneira um rapaz e uma rapariga, os modelos que eles estão a observar já são diferentes. Não podem não ser estereotipados, mas já são diferentes. Eu dei este exemplo à minha tia porque ela tem 2 rapazes e 2 meninas. E ela estava... Engraçado quando disseste 2 rapazes e 2 meninas em vez de 2 rapazes e 2 raparigas. Ou elas são mais novas? Não. Foi porque geralmente a minha mãe sempre me disse que não se diz rapariga. Rapariga é feio dizer. Não achas que é tipo uma infantilização inconsciente da mulher? Também é um bocado, sim. Também concordo que sim. Mas pronto, acho que essa parte foi muito giro. Mas vou voltar ao meu ponto, senão vou perdê-lo. Sim, claro. E essa parte é muito gira. Eu não acho que o sexo determine a tua personalidade, mas determina como a tua personalidade se modela. Porque determina a forma como tu vives as experiências que vais ter ao longo da vida. Isso é inevitável. O facto de seres um rapaz ou uma rapariga vai fazer com que a mesma experiência para os dois seja vivida de uma maneira diferente. Não radicalmente diferente. Será? Depende do tema que estiveres a falar. A nível de sexualidade vai ser radicalmente diferente. Porque um dá e o outro recebe. Por aí, sim. Ou porque um está sempre na posição de vulnerabilidade e o outro está quase sempre na posição de força. Ok. Mas no dia-a-dia não tem que ser necessariamente muito diferente. Tem, se houver uma construção social que te trate de uma maneira diferente. Então, mas vamos imaginar que nós alcançamos, tipo, mesmo... Desculpa, só para acabar o exemplo da minha tia, para te dizer, ela tem 2 rapazes e 2 raparigas. E as raparigas são naturalmente mais prestáveis, vão fazer coisas sem lhes pedir, e os rapazes só fazem se lhes pedirem. E a minha tia estava a discutir comigo que eles foram educados da mesma maneira, e eu disse-lhe sim, mas eles têm exemplos diferentes. Enquanto que as raparigas se modelam por ela, que faz as coisas naturalmente, os rapazes modelam-se pelo pai. E é claro que isto aqui não é... Mas isso era o contrário. Isto não é uma ciência exata, isso era o que eu ia dizer a seguir. Isto não é uma ciência exata e eu, por exemplo, tenho muitos de comportamentos que modelei pelo meu pai. Porque a minha personalidade é mais parecida com a do meu pai. Muito mais. Portanto, lá está, para chegar ao ponto de... Eu não acredito que tu tenhas uma personalidade X ou Y por ser rapaz ou rapariga. Isso não acredito.
Ok. Acho é que depois a modelação do teu comportamento vai ser determinado pelas experiências que tu vais ter à tua volta. Isso vai modelar a tua Então personalidade. deixa-me perguntar de outra forma. Achas que numa sociedade utópica em que não houvesse nenhum tipo de machismo, em que era tudo tipo igual, está-se bem, apesar de haver algumas diferenças no dia a dia, mas também tem um período que é uma coisa importante para vocês, acho eu. Nessa sociedade perfeita, quem ia pedir ou oferecer-se para pegar no Noé, achas que ia continuar a ser maioritariamente mulheres? Ou seria mais ela por ela? É assim, numa... Estás a perceber o que eu quero dizer? Sim, numa sociedade idealmente perfeita seriam os dois. Isto porquê? Porque seria tão natural para uma mulher pegar no Noé como para um homem pegar no Noé. Então, tu E achas se que calhar os homens não fazem isso ainda. Eu estou habituada a pegar em bebés desde miúda. Eu com 8, 9 anitos, se houvesse bebés à minha volta, eu pegava nos bebés e andava com eles. Eu nunca vi o meu irmão fazer isso. Eu só peguei pai em 9 bebés na minha vida toda. Isso faz com que tu chegues a mais velho e te inibas de pegar no bebê. E se calhar nem sequer estás a pensar nisso. O meu pai, por exemplo, não pega em recém-nascidos. Diz que acha que eles se vão desmontar. Aquilo mete-lhe alta Verdade, impressão. eu também não tenho muita paciência para pegar nos filhos dos outros. Tipo, não... Ofereço-me se for preciso. Pá, se vi que eles estão os dois a cozinhar e está Mas, por complicado. exemplo, eu Primeiro, já olha, vi volto o a ver se há alguma Santana, mulher. já vi o Estou a Santana brincar, a atenção. oferecer-se para pegar no Noé. Sim, não estou a dizer que nunca aconteça, né? Sim. Mas é claramente diferente. Não estou a dizer que de vez em quando há Sim, mulheres sim. que não tocam no a noite toda e está-se bem. Mas E há agora homens- pergunta, Mai, tu achas que isso é uma cena gravíssima? Não. Mas tu achas então que não há. Porque é isso que eu estou a tentar perceber. Tu achas que não há necessariamente uma diferença influenciadora da personalidade, de origem biológica, entre homens e mulheres? Não, acho que é depois a tua personalidade vai ser modelada com as experiências que tu tens. E aí, o facto de tu seres mulher ou homem, dependendo da sociedade onde tu nasces, isso é modelador. Ok, porque eu tenho pensado um bocado nisto e no outro dia até troquei algumas mensagens com o Tomás sobre isso e ele deu um exemplo que eu acho que é falacioso, mas eu vou perguntar-te o que é que tu achas acerca disso. Porque acho que é potencialmente falacioso, mas ao mesmo tempo não é ridículo. Se em todos os outros mamíferos há uma diferença de papéis sociais e de espécie de personalidades entre os machos e as fêmeas, não seria. Seja bom, seja mau, pá, sem aqui juízo de valor sobre as atitudes em si, não seria de esperar também que, independentemente da cultura vigente, os homens e as mulheres pudessem ser tendencialmente um bocadinho diferentes em termos de personalidade? Além Não de eu achar... não estou a falar em uma grande diferença. Imagina, eu e tu, pessoalmente os dois, acho que não temos tenho uma personalidade mais parecida contigo em algumas coisas do que como muitos amigos meus homens. Portanto, não estou a dizer... Esse argumento faz-me lembrar o argumento das razões biológicas, tão velho como o feminismo. Nós já ultrapassamos isso há muito tempo. Nós, humanos, que queremos fazer as coisas sobre a lógica, já ultrapassamos isso. Portanto, para mim, isso Mas não é sei um argumento. não sei se ultrapassamos, porque, imagina, um gajo que eu não curto nada hoje em dia, que é o Jordan Peterson, uma vez falou dos países escandinavos. Eu ia-te dar esse exemplo que é a teu favor. Que por muito que eles façam as cotas... Há dois exemplos dos Mas países diz qual é o exemplo, escandinavos. porque nem toda a gente conhece o que Pronto, sabe o que há acontece. dois exemplos interessantes dos países escandinavos. O primeiro é que eles tiveram que obrigar os homens a tirar a licença de paternidade. Portanto, por muita licença que eles tenham dado, eles tiveram que a tornar obrigatória, porque ainda assim os homens não aderiam. Cuidado, um recém-nascido é dose. E o segundo exemplo é que muitas vezes eles impõem cotas em cursos que tipicamente têm mais homens e a coisa equilibra durante uns tempos e depois retiram as cotas e parece que voltam a aumentar o número de homens que se inscrevem naquele curso. Não sei se era um destes dois que tu ias dar. Era mais parecido com o segundo. Porque era sobre profissões. Mas vai dar ao mesmo, porque tu Ok. estudas aquilo que vais trabalhar mais tarde. Portanto, Sim. sim, é a mesma coisa.
E importa dizer que os países escandinavos são países reconhecidos por a igualdade de por género. a igualdade de género. E então, observar-se isto, e, e não é que eu acho que a resposta a esta pergunta seja vital, de todo. Mas acho que é interessante, no mínimo. E poderá ter alguma utilidade, não sei Sim. bem como neste momento. Mas aparentemente pode haver uma espécie de tendência mais comum de alguns tipos de... É assim, nós vamos lá, mas também podemos pôr essa discussão num espectro totalmente diferente. Que é o trabalho não só te exige, para já, ele não te exige só competências sociais e intelectuais. Há determinados trabalhos que te exigem competências físicas também. E, portanto, só por aí, não que eu ache que Sim, mas deve haver um impedimento definido por género de tu chegares a determinada profissão, mas se calhar coisas fisicamente mais pesadas. Sim, mas eu não os sei se isso homens eram vão uns casos. Acho que era mais tipo enfermeiros, coisas Sim, mas assim. deixa-me chegar ao meu ponto. É natural que, se calhar, coisas mais pesadas fisicamente, os homens se sintam mais aptos do que as mulheres e, portanto, haja uma tendência mais fácil para eles irem para lá. Outro tipo de profissões, se calhar, vão ser preferidas por mulheres por algumas características que ainda não há estudos que consigam enunciar, por exemplo. Ou porque tendem a ter uma personalidade diferente. Mais caridosas. Mais caring. Se calhar. Sim, mas aí lá está. Mas aí vem de todos os condicionamentos que tu tens antes. Não se estivermos a falar num país como a Noruega que é muito bom na igualdade de género. Mas tu Mas não é perfeito, não é perfeito. continuas a ter condicionantes. Continuas a ter os papéis que se atribuem ou que se esperam mais de um grupo ou do outro. Percebes? Porque repara, a questão das cotas e o meu grande problema com as cotas é que as cotas resolvem o problema de cima para baixo. Quando o problema devia ser resolvido aqui, em baixo. O problema devia ser resolvido ao nível da oportunidade. E, por exemplo, no outro dia estava a pensar uma pergunta que me fazem N vezes quando querem pôr em causa a questão dessas apetências naturais ou não para as pessoas irem para determinadas profissões. É sempre, porquê é que não vês mulheres nas obras? Podiam criar cotas para pôr mulheres nas obras. Olhem, para já, um saco de cimento pesa provavelmente em média o que pesa uma mulher. Portanto, isso só por si é um entrave. O peso de um saco de cimento, a medida standard, são 50 kg. As medidas standard dos sacos foram feitas com 50 kg porque eram os homens que trabalhavam na maioria nessa profissão, percebes? Mas se eles continuarem daquele tamanho, as mulheres nunca vão conseguir carregar os sacos. E depois tens isto a acontecer, que eu no outro dia dei por mim a pensar nisto. Eu fiz obras em casa. O senhor que foi lá para casa fazer obra tem vários homens a trabalhar com ele. E tem um filho e uma filha. E a filha foi para a faculdade. E tirou um curso. E o filho não quis estudar e começou a ir com ele trabalhar para as obras. A questão aqui é, se tu tens uma pessoa que faz que tem este tipo de profissões, tu achas que ele pergunta à filha se quer ir com ele para a obra? Não pergunta. Diz, fica aí com a tua mãe a ajudar. Ao filho, provavelmente perguntou várias vezes quando ele era mais novo e no verão, se ele queria ir ganhar uns trocos e Mas coisas assim. tu achas que isso pode ser problemático? Eu não acho que isto é Na problemático. medida em que pode ser extrapolado para depois casos Eu acho mais... que isto já é condicionante. Mas será que é assim tão grave haver uma expectativa de alguns tipos de papéis? Não. Desde que nós tenhamos consciência que podemos sair deles. Eu acho que é natural. É natural. Os estereótipos são naturais. Os estereótipos são um mecanismo de defesa que nós temos para nos ajudar a identificar padrões. Eu próprio não repudio um bocado a ideia de papéis. Estou aqui também a pensar alto contigo. Porque eu estou a falar de papéis atribuídos a determinadas pessoas devido às suas características imutáveis, como, por exemplo, ser mulher, ou ser preto, ou branco, ou seja o que for. Salvo casos muito específicos, obviamente. Mas será que é assim tão mau para a sociedade
o homem estar associado a construir coisas e a mulher estar associada a, sei lá, consertar coisas. Não, desde que uma pessoa que queira sair dessa norma possa fazê-lo sem problema nenhum. Por maioria de exemplos, geralmente quem deixa de trabalhar para tomar conta da criança quando há essa decisão é a mãe. Quando é o pai que decide fazer isso, há todo um estigma relativamente a esses homens. Porquê? Não sei se há. Ah. Olha, Então acabamos de discutir há bocado que eu digo-te que eu ouço isso no meu trabalho. depois, sim, é verdade. Eu estava a cometer aquele erro que todos cometemos, que às vezes esquecemos e julgamos Portugal pelos nossos grupos de pares. Sim, sim. Há esse estigma. Tipo, um homem que quer ficar em casa a ser ele a tomar conta do filho, continua a ser conotado numa série de coisas negativas. Mas olha, eu queria perguntar-te, nós neste momento, a altura em que estamos a gravar, está a haver, não sei se revolução, talvez seja uma palavra forte demais, mas aquelas revoltas por causa da Massa Amini no Irão. Sim. E alguém poderia questionar se as feministas do Ocidente não estão a lutar por coisas que realmente não importam quando há pessoas que têm problemas muito piores. Imagina, de acordo. Atenção, isto é totalmente advogado do diabo. Um dia, se eu for famoso, vão pegar destas merdas. Vão cortar. Vão cortar e parece que é isso que eu acredito. Mas é verdade que perante a lei o homem e a mulher já estão iguais, ambos votam, ambos direitos de propriedade, Sim. E agora, tipo, o pessoal queixa-se que às vezes há um gajo, ei, eu estou debaixo da boca, vai um piropo, ou que tipo apalpa alguém, tipo como se fosse um... Ai não, por favor, vamos de uma vez por todas não desvalorizar os apalpões. Os apalpões é um tipo de agressão muito grave e continua a ser super desvalorizado. Tu tens que pensar que com um apalpão tu estás a invadir o espaço. Atenção que eu não estou a defender apalpões. Eu sei que não, mas a questão é, continua a ser sistematicamente desvalorizado. Um apalpão é das piores coisas que tu podes fazer a uma rapariga, que entra precisamente... Eu acho que das coisas mais difíceis de explicar aos homens é o sentimento que, enquanto mulheres, nós temos que não controlamos o nosso corpo. Que o nosso corpo pertence, tipo... que as pessoas chegam e agarram, e tocam, e mexem, e fazem o que quiserem. E objetificam, e criticam como nos vestimos, ou como somos, ou somos gordas, ou somos magras. É extremamente difícil explicar o peso que este sentimento tem enquanto mulher. E eu acho que é extremamente difícil traduzir isto. E, por exemplo, os apalpões e a desvalorização dos apalpões. Porque coitaditos, é uma brincadeira, tem 11 anos. Isto é extremamente grave para as meninas. Extremamente grave. Porque se tu pensares o que é essa agressão, as agressões físicas, quando é um murro ou um pontapé, são tão violentas que são óbvias. O problema é que as mulheres não sofrem agressões violentas óbvias. O tipo de agressões que nós sofremos são muito mais subtis, mas são igualmente más. Imagina o que é a falta de autonomia que tu tens ao ires para a escola, ser suposto estares à vontade e estares a brincar com os teus amigos e vir alguém e dar-te um apalpão no rabo. Isso é uma invasão do teu espaço, uma invasão da tua sexualidade, porque tu tens 10 ou 11 anos e alguém está a sexualizar-te logo. E toda a gente vai desvalorizar o que aquela pessoa te está a fazer só porque não é um murro na cara. Mas pode ter um impacto pior do que ser um murro na cara. Uma das minhas primas, que é provavelmente das miúdas mais bonitas que eu conheço e que tu conheces, ela, todos os dias, por ser muito bonita, no ciclo nós temos 10, 11 anos. Ela diariamente tinha rapazes a virem atrás dela a apalpá-la. Ou a passar-lhe uma mãozada, que é nojento. É nojento. Agora imagina o que é ela ter que lidar com isto. Uma criança,
porque estamos a falar de uma criança, ter que lidar com isto de outras crianças diariamente. Eu, por exemplo, tive um episódio em que um gajo, eu tinha 10 ou 11 anos e ele era repetente, tinha 14. E ele engraçou comigo e eu não lhe achava piada nenhuma. E ele começou a andar atrás de mim diariamente e chegava ao pé de mim e passava-me mãozadas. Aquilo era desesperante para mim. Eu queria andar virada contra as paredes. É um contacto que tu não queres. Portanto, não pode ser desvalorizado da maneira que é desvalorizado. Se eu acho que os miúdos merecem ser presos, incendiados, não é isso que eu estou a dizer. Sim. Não estás a criticar a conivência, dos adultos que devem... É uma brincadeira, está só a ser parvo. Ou pior ainda, professoras que dizem que isso é um elogio. Isso não é um elogio, nunca foi um elogio. Eu prefiro que me mandem um piroto do que me toquem. Claro. Isso é aquele tipo de merdas que às vezes os pais parece que não sentem muito no direito de pedir aos filhos para serem de uma determinada forma ou não, porque eles também eram assim. E a verdade é que eu, quando era puto, apalpei algumas gajas, quando tinha pai 7º ano, pai 12. Sim. 12 ou assim. Eu acho que toda a gente da nossa geração fez isso. Eu não acho que se devem recriminar. Não me recrimino, porque era um puto. Mas, se souber que o Noé o faz, não vai ser fixe para ele. Não lhe vou bater, nem nada disso, mas vai haver ali uma conversa dura para ele e dura para mim também. Foda-se, não devia estar a fazer isso. Mas... é precisamente um daqueles exemplos que os pais, claro que tenho, e isto é um bocado um detour, mas às vezes parece que os pais não é suposto exigirem que os filhos sejam de uma maneira que eles não foram, mas podes, lá porque fizeste aquilo, podes na mesma recriminar isso. Eu acho que deves fazer, principalmente quando te apercebes que aquilo que tu fizeste era errado. Claro. Ou quando te apercebes a magnitude do quão mau era aquilo que tu fizeste, percebes? Eu não acho que as pessoas agora se devem recriminar porque apalparam. Acho é que não podemos continuar a falar dos apalpões com a leveza com que se fala. Não podem. E isto, voltando ao Irão e à pergunta que estavas a fazer, assim, eu não acredito em valorizar lutas desvalorizando outras. Eu não acredito, isso enerva-me. E ou somos todas sororidade e estamos todas de acordo com a luta de cada uma, independentemente de umas serem de um nível de privilégio mais alto do que outro, ou vamos nos barricar e dividir-nos e a luta não vale a pena. Cada pessoa, cada ser humano, é natural que nós nos foquemos nos problemas que nos afetam diretamente. Isto não significa que nós temos palas e que somos cegos. Mas significa que nós vamos, naturalmente e sem medo e sem intenção e sem qualquer pejoração, vamos ignorar problemas que não nos afetam diretamente porque desconhecemos esses problemas. Qualquer pessoa... E porque há um limite de tempo que tu tens na tua vida para estar preocupada com coisas. Exatamente. Se nós de repente acharmos que uma luta só vale a pena quando tu conseguires incluir tudo o que existe sobre essa luta, então não lutas. Ficas assoberbado. Não dá. Estás a falar, por exemplo, nos exemplos em que alguém acha que o verdadeiro feminismo é o feminismo que tem que ser feminismo antirracista também. Isso é ridículo. Eu acho que dizer que existe um feminismo mais certo do que o outro, não. Há um espaço para incluir o feminismo das mulheres negras, porque a experiência delas é diferente de uma mulher branca. Sim, senhor, tragam isso para o espaço, para a discussão. Estão a ignorar essa discussão, tragam essa discussão para o espaço. Mas não critiquem ou deixem de apoiar. Se alguém acha que se está a falar de um feminismo, de um sítio de privilégio da mulher branca, e diz que não apoia esse feminismo porque é de um sítio de privilégio da mulher branca, então está a fazer a esse feminismo exatamente aquilo que acusa a mulher branca de estar a fazer ao feminismo da mulher negra. Eu, enquanto mulher branca,
não me passa pela cabeça alguma das dificuldades e discriminações que a mulher negra tem. Eu preciso de ser ensinada. Eu preciso que me expliquem, que me deem os exemplos. E há N maneiras positivas de trazer essa discussão. O que eu não aceito é uma maneira negativa de rejeitarem a minha luta. A minha luta não é válida porque eu não estou a incluir a luta de outrem. Mas quê? Somos crianças? Tipo, se não apoias o meu, eu não apoio o teu? Não faz sentido. Quer dizer, se estamos a defender um discurso de apoio de toda a gente, vamos apoiar toda a gente e vamos ensinar aquela pessoa, olha, no meu caso, na minha experiência, isto e isto também me acontece. E é perfeitamente válido que eu me foque num determinado problema e que outra pessoa se foque noutro. É perfeitamente válido. Podes aprender o que é a luta de uma mulher negra e mesmo assim e apreender essa informação e respeitá-la e ter compaixão e solidariedade, mas continuar de não te focar especificamente no feminismo. Porque não dá para nos focarmos em tudo. Ainda bem que há diferentes pessoas a focarem-se em diferentes problemas. Porque se não houvesse, então chegava a um ponto em que se calhar não fazias nada. Porque se tu quisesses... Não podias incluir toda a gente. Se tu quiseres só ter uma determinada luta quando incluíste todos os casos possíveis e imaginários, tu não consegues ter essa luta. Porque tu nunca vais saber quais são todos os casos possíveis e imaginários. Sim, mas também esse exemplo é um bocado uma paródia da realidade, um exagero da realidade, porque é verdade que tu podes ser mais representativo possível, mas é utópico demais, por exemplo, teres uma cota para todos os tipos de pessoas, tipo, olha, X% mulheres, X% negras, X% com deficiência, X% cegos, várias coisas. Mas há grandes grupos que já podem ser considerados. Sim, sim. E depois tens outra coisa nesse discurso que me irrita, que é alguém... Tu, quando há um grupo que é criticado por não incluir outro, o que não está a ser incluído muitas vezes é arrogante, sem querer. Eu não digo que isto seja de propósito. Mas ou é irrealista ou é arrogante. No sentido em que, imagina, a minha experiência enquanto mulher branca, pelo menos aqui, em Portugal. Eu vou para outros países e mudo logo de nacionalidade, dependendo do país em que estou. Em França sou logo árabe, em Inglaterra sou indiana, aquilo é o máximo. Felizmente nunca tive nenhuma experiência negativa relacionada com isso, mas é verdade que a certo ponto tu chegas a uma discussão que para mim deixa de fazer sentido, que é quando tu assumes o que é que a pessoa é pelo teu aspecto. Andamos aqui a lutar todos contra o racismo para não discriminar pessoas baseadas no aspecto e de repente tiramos ilações baseadas no aspecto e definimos que lutas é que tu podes ter baseadas no aspecto. Isso para mim é uma contradição. Mas imagina, é arrogante de uma pessoa... vou usar o exemplo que nós estamos a usar agora, mas é arrogante uma pessoa de um grupo diferente do meu, neste caso uma pessoa negra, achar que se estivesse no meu lugar seria melhor que eu, ou seja, que incluía a comunidade negra também na discussão. É arrogante. Mas a pessoa pode não estar necessariamente a dizer isso, não é? E... A partir do momento em que me critica e que não apoia a minha luta porque eu não a incluo, eu acho que é. Pegando naquilo que estavas a dizer de estarmos a queixar, a mulher ocidental estar-se a queixar do assédio, isso é a quarta vaga. Que nós acabamos por não ir. É a quarta vaga associa-se ao movimento Me Too. E quando me dizem que isso ainda não é preciso, e a seguir há um post no Instagram de um vídeo de uma residência universitária de homens inteira, em que estão à janela a insultar a residência universitária à frente, que é de miúdas, a chamarem-lhes putas e a dizer que as violam na Praça de Touros. Pá, e dizem-me que o movimento Me Too não é preciso. Porque isto é uma tradição que não tem mal nenhum.
vamos pôr as coisas em perspectiva. Isto aconteceu em Espanha, já agora, não foi no Irão. Ok? Não foi em nenhum país de terceiro mundo. Foi em Espanha. Não que o Irão seja necessariamente ser mundo, não é? Sim. Os homens já são fisicamente, naturalmente, na sua maioria, maiores do que as mulheres. Fisicamente são maiores. Portanto, logo à partida, a mulher está numa posição de maior vulnerabilidade. E eu acho que os homens deviam pensar nisto mais vezes, para perceberem porque é que nós mulheres temos muitas vezes determinadas atitudes, nomeadamente defensivas. Porque nós estamos sempre numa posição de maior vulnerabilidade. E isto é inconsciente, mas isto acontece. Provavelmente vocês, enquanto homens, se forem ter com homens maiores do que vocês, também sentem aquele impacto inconsciente. Depois, estamos a falar de um prédio que tem não sei quantos andares, em que tens homens a berrar, portanto a voz dos homens normalmente é mais grave, para a residência à frente, que só tem mulheres, a dizer que elas são todas umas putas e que as vão violar. Isto é gravíssimo, isto não tem nenhum nível de brincadeira aqui, não é nada que se consiga achar piada. E isto é passado como uma tradição, isto é uma agressão direta, é uma agressão verbal direta, é uma ameaça direta, é altamente intimidatório. E o pessoal que pode dizer, pois pá, é difícil para mim ser advogado do diabo aqui, mas... Eles podem dizer que não vão fazer nada, não interessa. É só na brincadeira e não sei o quê. Não interessa se é na brincadeira. É uma brincadeira de muito mau gosto. Eu gostava de ver se encurralassem esses gajos e os pusessem numa situação em que eles se sentem claramente diminuídos em termos de poder e se eles gostavam da sensação. É uma sensação horrível. E vêm-nos dizer que a nossa luta do assédio, virem-nos dizer que a nossa luta do assédio é injustificada e já não precisa de acontecer e já está mais que ultrapassada. E depois acontecerem estas coisas. Isto é assustador. Na verdade, esta brincadeira, que para mim não tem piada nenhuma e é inadmissível, é prova de que ainda há muito a fazer sobre isso. E leva-me a outra, um bocadinho pior, que é outra perspectiva que eu tive há pouco tempo, que, atenção, não pretendo condenar os homens de maneira nenhuma. Eu não acho que os homens são todos uns violadores, nem agressivos, nem nada. Mas, até normalmente, salvo raras exceções, o homem é quem tem a capacidade de provocar uma agressão sexual. E se tu pensares nisto, até nas guerras, uma das armas que o homem tem é a agressão sexual. E neste momento ela não acontece só contra mulheres. Ela é muito usada contra mulheres. Portanto, os homens violam as mulheres para agredir. Não é uma questão sexual aqui. Achas que é para agredir ou porque eles estão... É para agredir e para numa humilhar. já estão de que se foda, que só obedecem aos seus instintos mais básicos? Não, é para agredir e para humilhar. Tanto que agora também violam homens. Aqueles grupos terroristas que andam a atacar vários países africanos, quando chegam às aldeias, além de raptarem todas as mulheres e as violarem para elas violam os engravidarem, homens. violam os homens para os humilharem. É para os humilharem. Ou então há lá se calhar há 2 ou 3 que podem ser homossexuais. Olha pessoal, e se humilhássemos os gajos também? É uma questão de humilhação e demonstração de poder. Eu só consegui perceber isto, eu não percebia as violações em grupo. Eu não conseguia perceber... É uma frase engraçada de dizer. Sim, agora percebo perfeitamente. eu não conseguia perceber como é que é possível tu ter excitação sexual com uma violação em grupo. Tipo, já me é difícil entender como é que alguém tem excitação a violar outra pessoa. Ultrapassa-me. Mas naquela coisa de
Eu não estou a falar naquelas do eu não percebi bem, naquelas situações assim mais cinzentas em que parece que sim, mas não, e já estás ali no meio e aquilo. Pronto, não estou a falar dessas situações, estou a falar de agarrou, forçou, estou a falar naquelas situações mesmo óbvias. Eu já não percebo a excitação sexual aí. As explicações científicas é que têm a ver com uma coisa de poder. O poder que tu tens sobre a outra pessoa, o domínio que tu tens sobre a outra pessoa. Ok. Em grupo. Opa, era uma cena que me ultrapassava completamente. Até que uma vez eu vi a descrição de uma violação de um condutor de Uber a umas estrangeiras na Índia e consegui perceber mais ou menos. Na Índia, quando existem as violações em grupo, aquilo não é uma questão sexual, é uma questão de castigo. E é uma questão de humilhação. Esse episódio que eu li, que me fez perceber um bocadinho melhor isto, era que na Índia tiveram que pôr um botão de alarme de perigo dentro dos carros porque houve uma estrangeira que foi violada. Infelizmente teve que ser uma estrangeira violada, provavelmente muitas outras Mas foram antes. Um facto isso? Isso é um facto. No Uber existe um botão na aplicação que é um botão na para dizer... aplicação. Na aplicação para um botão para dizer que estás em perigo, na sequência de um condutor de Uber ter violado uma passageira. Okay. Sabes porque é que ela violou? Porque ela foi mal educada. Portanto, é uma questão de castigo. Percebes? Não é uma questão de excitação sexual ali. É uma questão de humilhação. É pô-la no lugar dela. É uma maneira de castigar a pessoa. Isto é super subversivo. Uma coisa que nós associamos o sexo ao prazer e a sexualidade ao prazer e ao amor e ao gostar das pessoas. Mas a verdade é que em muitas culturas, e se calhar se aprofundarmos um bocadinho na nossa também, o sexo está associado a uma punição, a um castigo. O sexo está associado a uma punição como? Nesse sentido de tu violares alguém para castigar. Não sei se o sexo geralmente está associado a isso. Acho que não. Pá, Pode estar para essas em pessoas. algumas culturas aparentemente está. Sim. E em Portugal há de haver pessoas que veem isso dessa forma, mas Sim. não sei se é um elemento Basta pensar, caracterizador da por nossa exemplo, cultura. nas brincadeiras de roleplay entre casais, em que às vezes há aquele discurso do foste um mau menino, vou-te castigar. Isto a mim parecia-me Okay. parecia-me completamente inofensivo, mas agora, quando eu digo, se calhar se formos aprofundar um bocado, de onde é que vem estas brincadeiras já na nossa cultura ou o próprio sadomaso, tipo... Sadomaso acho que é diferente, mas em relação ao ponto prévio, nunca tinha pensado nisso, é interessante. Na guerra contra a Ucrânia estão a violar homens. E eu li um artigo sobre isso nos grupos terroristas que atacam os vários países africanos, que eles faziam isso. Além de violar as miúdas para casarem com elas e elas engravidarem e terem filhos, eles violavam os rapazes, todos que existissem na aldeia. E era uma questão de os humilhar. Complicado. E anda para aí vocês, feministas ocidentais, a queixarem-se. Yeah. É muito complicado. Só o homem é que... Quer dizer, não é só uma mulher pode pegar em objetos e violar também, mas geralmente vem do homem. Ele usar o sexo como agressão. É super estranho pensarmos nisto. E depois, aquela questão que tu estavas a dizer da diferença que o próprio sexo tem para um homem e para a mulher, porque o homem é que dá e a mulher é que recebe, eu acho que tem a ver com os vários fatores que nós já falamos agora. O homem tipicamente é maior do que a mulher. E, tipicamente, ele consegue magoar a mulher mais facilmente. Nem que seja sem querer, percebes? Portanto, a visão dos dois acaba por... Mas não acontece. Sei lá, tipo, eu sou maior que a Graciete e não me lembro da última vez que me magoei sem querer. Mas isso acontece com mais frequência do que o que tu imaginas. Sabes que há muitas mulheres que, por exemplo, têm dor durante a relação sexual, e é uma percentagem ainda significativa, não me lembro de cor, só que acham
que devem aguentar. Eu não estava a pensar especificamente em sexo. Estava a pensar mas no geral. Não, eu agora estava a pensar mais no sexo e na relação sexual, porque estávamos... Eu acho que era importante os homens terem um bocado esta perspectiva, não no sentido de depois ficarem com medo, mas no sentido de perceberem melhor a perspectiva das mulheres em relação ao sexo, percebes? Porque há sempre perspectivas bastante diferentes entre mulheres e homens. E eu acho que muitas são de educação, mas muitas também são da própria experiência. Anatomia. Da nossa anatomia e da nossa experiência. Enquanto, como resultado da nossa anatomia, percebes? Sim, sim. É diferente tu estares a confiar numa pessoa que é mais pequena que tu ou teres que estar a confiar numa pessoa que é muito maior do que tu. É diferente estares-te a expor a uma pessoa que é mais pequena que tu e que à partida representa menor perigo para ti do que estás-te a expor a uma pessoa que é muito maior que tu. E que à partida só isso já faz com que aquela pessoa represente um maior perigo para ti, percebes? E eu acho que isto acontece tudo nas camadas do teu inconsciente. Eu nunca dei por mim a estar com alguém e a sentir-me ameaçada por aquela pessoa. Tu és um bocado mais alta do que a média das mulheres. Mas portuguesas. o meu primeiro namorado tinha 1,93 m, ok? Mas geralmente não... Mas eu não tenho esse problema, é verdade. Mas sim. Eu não sinto intimidada fisicamente a maioria das vezes. Porque tenho a altura dos homens à minha volta. Quase todos, em Portugal. Agora, imagina as miúdas da altura média em Portugal. Têm 1,60 m. Elas são quase sempre mais pequenas. Sim, sim. Mas eu sou um mau exemplo em vários aspectos. Vários. Acho que vamos ter que marcar a sessão 2. Está na hora. Ok. Acabamos por não falar no ponto em que eu comecei, que eu era antifeminista. Antifeminista? Sim, quando era mais nova. Sim. Íamos enverdar por aí, mas pronto, pode ficar para uma próxima. Sim, com todo gosto. Olha, Inês, obrigado. Foi exatamente o que eu esperava. Pronto, e é isso, pessoal. Tchau.